Olá! Hoje nós vamos ler o capítulo 40. Nós temos 53 capítulos, então nós estamos bem perto do final, né? Vamos lá? O grande conselho do faraó reuniu-se imediatamente logo após a celebração dos rituais da manhã. O sol dardejava os seus raios e todos procuravam a sombra. Alguns cortesãos, demasiado gordos, transpiravam em grossas gotas de suor e abanavam-se com leques sempre que se movimentavam. Felizmente, a sala de audiências do soberano era arejada. A hábil disposição das janelas garantia uma circulação de ar que tornava o local agradável. Indiferente aos ditames da moda, o faraó envergava apenas uma simples túnica branca, enquanto diversos ministros alardeavam elegância. O vizir, os grandes sacerdotes de Mênfis e Heliópolis e o chefe da guarda do deserto participavam daquele conselho de emergência. Ramsés, sentado à direita do pai, observava-os. Receosos, inquietos, vaidosos, ponderados. Muitos tipos de homens estavam ali reunidos, sob a autoridade suprema do faraó, que por si só mantinha a coerência e o controle. Sem isso, destruir-se-iam uns aos outros. O chefe da guarda do deserto é portador de más notícias, revelou Sete. Que fale. O alto funcionário, com cerca de 60 anos, já ultrapassara todos os escalões da sua hierarquia até atingir o topo. Calmo, competente, conhecia a menor das pistas dos desertos do oeste e do leste e mantinha a segurança nesses vastos espaços atravessados por caravanas e expedições de mineiros. Não ambicionava quaisquer honrarias e preparava-se para uma reforma tranquila nos seus domínios de Assuã. As suas declarações foram, portanto, ouvidas com muita atenção, tanto que raramente era convidado a manifestar-se num quadro tão solene. A equipe de pesquisadores de ouro, que partiu há cerca de um mês para o deserto do leste, desapareceu. Um longo silêncio se seguiu a essa perturbadora declaração. O raio do Deus Sete não teria provocado mais efeito. O grande sacerdote de Ptah pediu palavra ao rei, que a concedeu. De acordo com o ritual do grande conselho, ninguém podia intervir sem o consentimento do soberano, e todos ouviam o interventor sem o interromperem. Qualquer que fosse a gravidade do tema, não era permitido nenhum burburinho. A procura de uma solução justa começava pelo respeito ao pensamento dos outros. Tem certeza dessa informação? Infelizmente, sim. Regra geral, uma cadeia de mensagens mantém-me informado permanentemente dos avanços desse tipo de expedição, das suas dificuldades e mesmo do seu fracasso. Já
há vários dias que estou sem notícias. O caso nunca se verificou? Sim, em períodos agitados. Um ataque de beduínos? Naquele setor é muito improvável. A guarda do deserto exerce um controle severo. Improvável ou impossível? Nenhuma tribo registrada pode perturbar esta expedição a ponto de reduzi-la ao silêncio. Um esquadrão de guardas experientes protegia os pesquisadores de ouro. Qual é a sua ideia? Não tenho nenhuma, mas estou muito inquieto. O ouro dos desertos era entregue aos templos, carne dos deuses, material incorruptível e símbolo da vida eterna. Dava um esplendor inigualável às obras dos artesãos. Quanto ao Estado, utilizava-o como forma de pagamento para certas importações ou como presente diplomático a soberanos estrangeiros, a fim de manter a paz. Não podia ser tolerada qualquer perturbação na extração do precioso metal. O que sugere? Perguntou o faraó ao guarda. Não demorar mais e enviar o exército. Eu o comandarei, anunciou Sete, e o regente me acompanhará. O grande conselho aprovou a decisão. Shenar, que nada fizera para intervir, encorajou o irmão e prometeu-lhe preparar processos que ele estudaria quando regressasse. No 9º ano do reinado de Sete, no 20º dia do 3º mês do ano, o corpo expedicionário, formado por 400 soldados, comandados pelo faraó em pessoa e pelo seu regente, avançava em um deserto tórrido ao norte da cidade de Édifo e a uma centena de quilômetros ao sul da pista que conduzia à pedreira do Ued Amat. Aproximava-se do Ued Mia, o último local de onde fora expedida uma mensagem para Mênfis. O texto banal não continha qualquer elemento alarmista. O moral dos pesquisadores de ouro parecia excelente, tal como o estado de saúde do conjunto dos viajantes. O escriba não assinalara qualquer incidente. Sete mantinha a tropa em estado de alerta dia e noite, apesar das certezas do chefe da guarda do deserto, presente com os seus melhores elementos, receava um ataque de surpresa dos beduínos vindos da península do Sinai. A pilhagem e o assassinato eram as suas leis. Atacados por súbita loucura, os seus chefes revelavam-se culpados pelos mais bárbaros atos. O que pressente, Ramsés? O deserto é magnífico, mas estou preocupado. O que vê além dessas dunas? O regente concentrou-se. Sete estava animado pelo mesmo olhar estranho, quase sobrenatural, que exibira em Assuã para descobrir uma nova pedreira. A minha vista está bloqueada. Para além destas elevações está o vazio. Sim, o vazio de uma morte terrível.
Ramsés estremeceu. Os beduínos? Não, um agressor mais insidioso e mais implacável. Devemos preparar-nos para o combate? É inútil. Ramsés controlou o seu pavor, embora este lhe apertasse a garganta. De que adversário tinham sido vítimas os pesquisadores de ouro? Se tratavam de monstros do deserto, como acreditava a maior parte dos soldados, nenhum exército humano conseguiria vencê-los. Essas feras aladas, providas de garras gigantescas, destruíram as suas vítimas sem lhes darem tempo de defender-se. Antes de escalarem a duna, cavalos, burros e homens acalmaram-se. A canícula obrigava a frequentes paragens e as reservas de água em breve estariam esgotadas. A menos de 3 quilômetros, um dos grandes poços da região permitiria tornar a encher os odres. 3 horas antes do pôr do sol, retomaram o caminho e ultrapassaram a duna sem grande dificuldade. Em breve, o poço ficou à vista. A construção de pedra talhada estava encostada ao flanco de uma montanha, em cujas entranhas se encontrava o ouro. Os pesquisadores de ouro e os soldados encarregados de sua proteção não haviam desaparecido. Estavam todos ali, em volta do poço, estendidos na areia ardente, deitados de bruços e com o rosto exposto ao sol. Das bocas entreabertas saía uma língua negra, ensanguentada. Nenhum sobrevivera. Sem a presença do faraó, a maior parte dos soldados, dominados pelo estupor, teria fugido. Sete deu ordem para erguerem as tendas e montarem guarda, como se o acampamento se encontrasse sob a ameaça de um assalto iminente. Depois, fez escavar túmulos onde os cadáveres seriam enterrados. A sua esteira de viagem lhes serviria de mortalha, e o rei, em pessoa, pronunciaria as fórmulas de passagem e ressurreição. A celebração fúnebre, na paz do sol que se punha sobre o deserto, acalmou os soldados. O médico da expedição aproximou-se de Sete. Causa da morte? Interrogou o rei. A sede, majestade. O rei dirigiu-se imediatamente ao poço que os homens da sua guarda pessoal vigiavam. No acampamento, todos esperavam saborear uma água fresca e vivificante. O grande poço estava cheio de pedras até o parapeito. Vamos esvaziá-lo, propôs Ramsés. Sete concordou. A guarda pessoal do faraó pôs-se ao trabalho com entusiasmo. O importante era não assustar o grosso da tropa. A cadeia humana revelou-se de notável eficácia. Ramsés marcou o ritmo e manteve o entusiasmo, por vezes prestes a esmorecer. Quando a lua cheia iluminou o fundo do poço, os soldados de elite, esgotados, viram o regente descer
um pesado jarro com o auxílio de uma corda. Apesar da impaciência, manobrava com lentidão, de forma a não parti-la. O jarro subiu cheio de água. O regente apresentou-a ao rei. Este cheirou-a, mas não a bebeu. Que um homem desça ao fundo do poço. Ramsés passou uma corda por debaixo das axilas, deu um nó sólido e pediu a 4 soldados para segurarem firmemente a extremidade. Depois, passou por cima do parapeito do poço e, segurando-se nas saliências das pedras, iniciou a descida. A aventura não apresentou dificuldades. A 2 metros acima do nível da água, a luz lunar permitiu-lhe ver flutuando vários cadáveres de burros. Desesperado, subiu. A água do poço está contaminada, murmurou. Sete despejou a água na areia. Os nossos compatriotas foram envenenados ao beberem água deste poço. Depois, o pequeno grupo de assassinos, com certeza beduínos, encheram-no com pedras. O rei, o regente e todos os membros da expedição estavam condenados. Mesmo que partissem de imediato para o vale, morreriam de sede antes de terem alcançado as culturas. Desta vez, a armadilha fechava-se. Vamos dormir, exigiu Sete. Rezarei à nossa mãe, o céu estrelado. A notícia da catástrofe espalhou-se de madrugada. Nenhum soldado estava autorizado a encher o seu odre completamente vazio. Um, mais exaltado, tentou amotinar os companheiros. Ramsés barrou-lhe o caminho. Transtornado, o soldado ergueu o punho contra o regente, que o agarrou pelo pulso e o obrigou a ajoelhar-se. Perder o sangue frio apressará a sua morte. Já não há água. O faraó está presente entre nós. Conserve a esperança. Não se verificou mais nenhum movimento de revolta. Ramsés dirigiu-se às tropas. Temos um mapa da região relacionado com segredos militares. Indica as pistas secundárias que conduzem a antigos poços, alguns dos quais ainda são exploráveis. Enquanto o faraó ficar com vocês, vou explorar estas pistas e lhes trarei água suficiente para atravessarem metade do deserto. A nossa resistência e a nossa coragem farão o resto. Enquanto esperam, abriguem-se do sol e não façam qualquer esforço inútil. Ramsés partiu com uma dezena de homens e 6 burros, levando nos lombos odres vazios. Um veterano prudente não tinha esgotado a sua ração. Depois de terem umedecido os lábios com o orvalho da manhã, o pequeno grupo disporia ainda de mais alguns goles. Cada breve passo se transformou num sofrimento. O calor e a poeira queimavam os pulmões. Mas Ramsés seguia depressa, com medo de ver os seus companheiros tombarem. Não podiam pensar em nada a não ser num poço com água fresca. A primeira pista já não existia.
As tempestades de areia tinham-na apagado. Continuar nesta direção ao acaso seria suicídio. A segunda ia dar num beco sem saída, no fundo de um curso de água seco. O cartógrafo fizera mal o seu trabalho. No fim da terceira pista, um círculo de pedras secas. Os homens correram e debruçaram-se para cair no peitoril do poço, cheio de areia já havia muito tempo. O famoso mapa, qualificado de segredo militar, não passava de um logro. Talvez tivesse sido elaborado 10 anos antes. Um escriba preguiçoso limitara-se a recopiá-lo, sem exigir uma verificação, e seu sucessor o imitara. Perante Sete, Ramsés não se estendeu em explicações. O seu rosto desfeito falava por ele. Há 6 horas que os soldados não haviam bebido nada. O rei dirigiu-se aos oficiais. O sol está no zênite, constatou. Parto com Ramsés à procura de água. Quando as sombras da noite se alongarem, estarei de regresso. Sete subiu a colina. Apesar da sua juventude, Ramsés teve uma certa dificuldade em acompanhá-lo, mas acabou acertando o passo com o pai. Como um cabrito montês, símbolo da nobreza em linguagem hieroglífica, o rei não realizava um único gesto inútil e não desperdiçava nenhum pingo de energia. Levara consigo apenas um único objeto, composto por 2 hastes de acácia descascadas, polidas e ligadas numa das extremidades por um fio de linho muito apertado. As rochas rolavam sob seus pés, levantando uma poeira quente. Ramsés, no limite da asfixia, alcançou o rei no cume de uma elevação. A vista sobre o deserto era esplêndida. O regente saboreou durante alguns instantes o espetáculo, mas depois a sede obsidiante recordou-lhe que aquela imensidão assumia a forma de um túmulo. Sete brandiu à sua frente as 2 hastes de acácia, afastando-as. Ambas curvaram-se, flexíveis. Passeou-as sobre a paisagem, muito lentamente. De repente, a varinha de feiticeiro escapou-lhe das mãos e, com um estalo, saltou a alguns metros dele. Ramsés foi buscá-la, febril, e devolveu-a ao pai. Juntos, desceram a encosta. Sete deteve-se junto de um amontoado de pedras chatas, entre as quais nasciam algumas plantas espinhosas. A varinha estremeceu. Vá chamar os carreiros e que cavem aqui. A fadiga desapareceu. Ramsés correu até quase ficar sem fôlego, saltando por cima das pedras, e trouxe consigo cerca de 40 homens que se puseram de imediato ao trabalho. O solo era movediço. A uma profundidade de 3 metros, brotou água fresca. Um dos operários ajoelhou-se. Foi Ra quem guiou o espírito do rei. A água é abundante como a cheia. A minha oração foi ouvida, disse Sete. Esse poço se chamará, abre aspas, que seja estável a verdade da luz divina, fecha aspas.
Quando cada um tiver matado a sede, ergueremos uma cidade para os pesquisadores de ouro e um templo onde residirão as divindades. Permanecerão presentes neste poço e abrirão o caminho daqueles que procuram o metal luminoso para glorificar o sagrado. Sob a direção de Sete, o bom pastor, o pai e a mãe de todos os homens, o confiante dos deuses, os soldados, satisfeitos, transformaram-se em construtores. Nossa! Gente, passou do nosso costume, né? Mas não tinha como parar no meio do capítulo. É isso. Meu Deus. Vamos ver o que se segue.